Bem-vindos! Neste vídeo vamos colocar em prática aquilo que aprendemos e vamos ver como é que se interpreta um distúrbio ácido-base em 3 passos. E de seguida vamos então passar à resolução de casos clínicos. Portanto, o que é que eu preciso para poder interpretar um distúrbio ácido-base? Eu vou precisar de duas coisas. Vou precisar de uma gasometria arterial e de um ionograma, que devem ser colhidos simultaneamente. Na gasometria arterial, interessa-me olhar para o valor de pH, que como já sabemos é normal entre 7,35 a 7,45, sendo o seu valor intermédio de 7,4. Vamos olhar também para a pressão parcial de CO2, que é normal entre 35 a 45 milímetros de mercúrio, sendo o seu valor intermédio de 40. Estes valores intermédios vão ser relevantes. Depois, precisamos também de olhar para a pressão parcial de O2, cujos valores normais não estão bem definidos, embora habitualmente se considere que são normais acima de 80 milímetros de mercúrio. E finalmente, na gasometria, eu vou olhar para o valor de bicarbonato. O bicarbonato é normal entre 21 e 27 miliequivalentes por litro, sendo o seu valor intermédio de 24. Como já referi em vídeos anteriores, o valor de bicarbonato que está presente na gasometria é um valor que é calculado a partir da equação de Anderson-Hasselbalch, enquanto os valores de pH e pressão parcial de CO2 são medidos diretamente. Estes valores que eu vejo na gasometria devem ser apresentados da seguinte forma: pH barra pressão parcial de CO2 barra pressão parcial de O2 barra bicarbonato. E é assim que os irei apresentar nos casos clínicos. A nível do ionograma, portanto, eu preciso do ionograma para calcular o anion gap, mas também devo sempre ter em conta o valor do potássio. Não se esqueçam que situações de hipo ou de hipercaliemia podem acompanhar distúrbios ácido-base e, inclusive, contribuir para eles. Portanto, no ionograma eu vou precisar do valor do sódio, que é normal entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Vou precisar também do valor do potássio, que é normal entre 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Vou precisar do valor do cloro, que é normal de 95 a 105 miliequivalentes por litro. E aqui podemos também ver o bicarbonato, que é, mais uma vez, normal entre 21 e 27 miliequivalentes por litro. O bicarbonato que vocês veem no ionograma é um bicarbonato que é medido diretamente, à partida, e sobretudo se a gasometria e o ionograma tiverem sido colhidos simultaneamente, o valor do bicarbonato será bastante semelhante ao valor do bicarbonato da gasometria. Mesmo que o valor de bicarbonato seja diferente 1 a 2 miliequivalentes, isso não vai alterar a nossa abordagem na prática clínica e, portanto, essas pequenas diferenças não são relevantes e ambos os valores podem ser utilizados sem qualquer tipo de problema. Vamos então agora ver como é que deve ser feita a abordagem sistemática de um distúrbio ácido-base em 3 passos. Portanto, o primeiro passo vai ser determinar qual é que é o distúrbio primário. E para eu determinar o distúrbio primário, eu vou precisar de olhar para dois parâmetros, que é o pH e a pressão parcial de CO2. Portanto, primeiro vou olhar só para o pH para perceber se estou perante uma situação de acidemia ou uma situação de alcalémia. Lembrem-se que a acidemia é quando o pH está inferior a 7,35 e a alcalémia é quando o pH é superior a 7,45. De seguida, vou olhar simultaneamente para os valores de pH e pressão parcial de CO2.
Isto vai-me permitir ver se esta acidemia ou se esta alcalémia são devidas a processos metabólicos ou processos respiratórios. Portanto, quando o pH e a pressão parcial de CO2 estão alterados no mesmo sentido, então isso significa que o meu distúrbio primário é metabólico. Pelo contrário, quando o pH e a pressão parcial de CO2 estão alterados em sentidos opostos, então isso significa que o meu distúrbio primário é respiratório. Ok? Vamos então passar ao próximo passo. E o segundo passo deve ser avaliar a compensação. E o que é que eu preciso de avaliar em nível da compensação? Eu vou avaliar se o meu distúrbio está ou não adequadamente compensado. E, portanto, eu vou ter que responder a esta pergunta. A compensação é adequada? Ou seja, ela está de acordo com o esperado? Se a compensação não for adequada, ou seja, se a resposta compensatória for substancialmente reduzida ou substancialmente excessiva face ao esperado, então isso significa que eu estou perante um distúrbio misto. Um distúrbio misto significa que eu tenho mais do que um distúrbio independente e que coexiste simultaneamente. A compensação também é importante no caso dos distúrbios respiratórios, para eu perceber se aquele distúrbio respiratório é agudo ou crónico. Ok? O terceiro passo consiste em calcular o NN-GAP. E o NN-GAP deve ser sempre calculado, mesmo quando à partida achemos que não estamos perante uma acidose metabólica. Se o NN-GAP estiver elevado, então não esquecer também de calcular o delta-GAP de seguida para percebermos se temos um outro distúrbio metabólico concomitante ou não. E são estes os passos que temos então que seguir em todos os distúrbios ácido-base. Vamos então passar à resolução de casos clínicos para colocar em prática aquilo que aprendemos. Vamos então passar à resolução de casos. A minha sugestão mais para a frente é que quando estiverem mais confortáveis a resolver os casos, tentem pausar o vídeo e resolver os casos por vocês mesmos. Vamos então começar pelo primeiro caso. E neste primeiro caso nós temos um doente do sexo masculino de 70 anos com antecedentes de insuficiência cardíaca e que vem ao serviço de urgência por dispneia e edema dos membros inferiores. Foi feita uma gasometria que mostrou um pH de 7,24, uma pA de CO2 de 60, uma pA de O2 de 52 e um bicarbonato de 27. Foi feito também um ionograma, que mostrou um sódio de 140, um potássio de 4, um cloro de 104 e um bicarbonato de 27. Vamos então começar por resolver este caso. O primeiro passo vai ser olhar para o pH e para a pA de CO2 para determinarmos qual é que é o nosso distúrbio primário. Temos aqui o pH, que é de 7,24 e sabemos que este pH está diminuído face ao seu intervalo normal de 7,35 a 7,45. Neste caso, o pH indica-nos então que estamos perante uma situação de acidemia. Depois vamos olhar para a pA de CO2, que é de 60. Portanto, ela está elevada face ao seu valor normal de 35 a 45 mm de mercúrio. Como temos o pH e a pA de CO2 alterados em sentidos opostos, então isso significa que eu estou perante um distúrbio respiratório. Nomeadamente, e como o pH nos mostra que temos uma acidemia, então significa que eu estou perante uma acidose respiratória. Vamos então passar ao segundo passo. E o segundo passo vai ser avaliar a compensação.
Como estou perante uma acidose respiratória, eu vou ter que utilizar aquelas fórmulas da compensação que são utilizadas numa situação de acidose respiratória. Vou colocá-las aqui para vos recordar. Portanto, numa acidose respiratória, eu vou ter uma fórmula para a acidose respiratória aguda e para a acidose respiratória crónica. Na acidose respiratória aguda, eu sei que por cada aumento de 1 miliequivalente por litro de bicarbonato, eu tenho aumento de 10 na pressão parcial de CO2. Na crónica, eu tenho um aumento de 4 miliequivalentes por litro de bicarbonato por cada aumento de 10 na PA de CO2. Lembrem-se que na crónica o rim já teve tempo de compensar e, portanto, a alteração do bicarbonato vai ser bastante superior em comparação com a fase aguda. E, portanto, como é que eu vou então perceber se a minha acidose respiratória tem uma compensação que é compatível com uma situação aguda ou com uma situação crónica? Vamos então colocar aqui a nossa fração. Em cima eu vou ter o bicarbonato e em baixo vou ter a PA de CO2. Eu vou ter que ir aqui ao valor do bicarbonato, que é de 27, e ver quanto é que ele está aumentado face ao seu valor normal, aquele valor intermédio, que são os 24. E, portanto, face ao valor normal de 24, o bicarbonato está elevado 3 miliequivalentes por litro. No caso da PA de CO2, o valor normal é 40 e, portanto, eu vou ter que ver quanto é que a PA de CO2 está elevada. Neste caso, eu vejo que ela está elevada a 20 milímetros de mercúrio, portanto, houve um aumento de 20. Isto significa que por cada aumento de 20 na PA de CO2, houve um aumento de 3 do bicarbonato. E eu vou ter que perceber se esta fórmula se assemelha mais a uma acidose respiratória aguda ou crónica. Neste caso, nós podemos passar esta fórmula para uma fórmula com denominador 10 e, portanto, eu consigo mais ou menos perceber que isto é semelhante a 1.5 sobre 10. 1.5 sobre 10 é mais semelhante a esta fórmula, a fórmula da acidose respiratória aguda, ou à fórmula da acidose respiratória crónica. É bastante mais semelhante à aguda, certo? É mais semelhante a 1 para 10 do que a 4 para 10. E, portanto, eu posso concluir que estou perante uma acidose respiratória aguda, porque o meu bicarbonato ainda não aumentou muito, portanto, ainda só aumentou 1.5 por cada aumento de 10 na PA de CO2. Significa que o rim ainda não teve tempo de compensar. Lembre-se que o rim é aquele que efetua a resposta mais potente e que, como tal, provoca uma maior variação no bicarbonato. Vamos então passar ao terceiro passo, e o terceiro passo vai ser calcular o NN-GAP. O NN-GAP é o sódio menos o cloro e o bicarbonato. Ou seja, o NN-GAP, neste caso, vai ser de 140 menos 104 mais 27, o que dá um total de 9. Ou seja, o NN-GAP é normal. Lembre-se que eu considero o NN-GAP elevado quando é superior a 12. E, portanto, neste caso, eu posso excluir uma acidose metabólica com aumento do NN-GAP. Não vos quero confundir, mas não posso aqui deixar de referir um ponto, que é o seguinte. Se aqui no segundo ponto eu tivesse, por exemplo, um aumento de 9 de bicarbonato por cada aumento de 10 na PA de CO2. Esta fração é totalmente diferente daquilo que eu estou à espera de ver numa acidose respiratória aguda ou crónica. Neste caso, significa que o meu bicarbonato está substancialmente mais elevado do que aquilo que eu estava à espera pela compensação. É bastante mais elevado do que 4. E, portanto, isso deve-me fazer suspeitar que eu tenho um outro distúrbio concomitante que está a elevar mais o bicarbonato. E qual é que é o distúrbio que eleva o bicarbonato? Uma alcalose metabólica. E, portanto, se eu tivesse um bicarbonato substancialmente mais elevado do que seria de esperar pela compensação, isso poderia sugerir que eu tinha uma alcalose metabólica concomitante. E o contrário também é verdade.
Se o bicarbonato estivesse substancialmente mais baixo do que seria de esperar pela compensação, isso sugeria que eu tinha uma acidose metabólica concomitante, ok? Neste caso não temos nada disto, era apenas um à parte, e portanto podemos concluir que neste caso temos uma situação de acidose respiratória aguda, provavelmente secundária a um edema agudo do pulmão. Vamos então passar ao segundo caso. E no segundo caso, nós temos um doente também do sexo masculino, de 68 anos, com antecedente de DPOC. Foi feita uma gasometria a este doente que mostrou um pH de 7,34, uma pH de CO2 de 60, uma pH de O2 de 55 e um bicarbonato de 32. O ionograma mostrou um sódio de 140, um potássio de 4, um cloro de 100 e um bicarbonato igual àquele que vimos na gasometria, que também de 32. O primeiro passo vai ser determinar o distúrbio primário. Vamos olhar para o pH, 7,34. Este pH está ligeiramente reduzido face ao seu valor normal de 7,4 e, portanto, significa que estamos perante uma acidemia. Depois vamos olhar para pH de CO2 e a pH de CO2 está elevada face ao seu valor normal de 40. E, portanto, temos mais uma vez o pH e a pH de CO2 alterados em sentidos opostos. Isso significa que estamos perante um distúrbio primário que é respiratório. Neste caso, e como o pH nos mostrou uma acidemia, estamos perante uma acidose respiratória. O segundo passo vai ser avaliar a compensação. Já vimos no caso anterior, numa acidose respiratória, na fase aguda, eu estou à espera que haja aumento de 1 miliequivalente por litro do bicarbonato por cada aumento de 10 na pH de CO2. Quando eu estou perante uma acidose respiratória crónica, eu espero que haja aumento de 4 miliequivalentes por litro de bicarbonato por cada aumento de 10 mm de mercúrio na pH de CO2. Neste caso, vamos pôr aqui o bicarbonato no numerador e a pH de CO2 no denominador. E neste caso, o nosso bicarbonato é de 32. Lembra-se que o valor normal é de 24. E face aos 24, houve um aumento de 8 miliequivalentes por litro do bicarbonato. A pH de CO2 é de 60, sendo que o valor normal é de 40. Portanto, houve um aumento de 20 na pH de CO2. Esta fração é bastante... Vou passá-la então mais uma vez para a base 10 para perceber se é mais semelhante à fração da fase aguda ou à fração da fase crónica e, portanto, eu posso também perceber que ela... E, portanto, eu posso ver que esta fração vai ser bastante semelhante a uma situação de acidose respiratória crónica. Neste caso, significa que o meu bicarbonato está bastante mais elevado em comparação com a fase aguda, o que significa que o rim já teve tempo de compensar, o que significa que isto é um processo crónico, ou pelo menos que já dura há mais de 3 a 5 dias. Finalmente, vamos calcular o NN gap. E o NN gap, como sabemos, é o sódio menos o cloro e o bicarbonato. Ou seja, é igual a 140 menos 100 mais 32. Portanto, isto dá um total de 8. Portanto, este NN gap de 8 é normal, o que significa que não temos nenhuma acidose metabólica com NN gap elevado. E, portanto, em conclusão, neste caso clínico, temos apenas uma acidose respiratória crónica num doente com DPOC, portanto, provavelmente por retenção crónica de CO2. Sugiro agora que passem para o próximo vídeo para continuarmos com a resolução de casos clínicos. Até já!